Queridos irmãos e irmãs, saudações fraternas, saudações de irmão na fé. Graças a Deus estamos aqui juntos novamente, conectados, buscando na palavra de Deus a orientação para as nossas vidas. O nosso tema, como você bem sabe, é colocando o passado no seu devido lugar. Nós estamos analisando o passado como um grande amigo. Hoje vamos dar sequência a esse subtema, é a segunda parte, o seu passado, um grande amigo. Irmão, Deus tem nos dado esse privilégio de olhar para o que nós já vivemos, sob a ótica da mão de Deus, dos planos de Deus, aprender com o passado, não é? Resolver as coisas que ficaram no passado e que atingem a todos nós ainda hoje, e viver o presente olhando para o futuro como Deus quer. É bênção de Deus termos essa oportunidade. Mas vamos cantar um cântico que tem muito a ver com as questões que nós já vivenciamos, o nosso passado. É o hino 61 do Inário Novo Cântico, Ações de Graças. Eu convido você então a cantarmos juntos: graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Ó Deus, Pai querido, sempre, ó Deus, todos os dias, constantemente, nós temos motivos para dar graças ao Senhor. O Senhor é bom, tem nos sustentado, o Senhor, ó Deus, tem nos dado o suprimento das nossas necessidades, tem nos ajudado, ó Deus, a lidar com os desafios que se impõem, que se levantam. E principalmente, ó Deus, te louvamos, te agradecemos por Cristo Jesus, o teu único Filho, nosso Redentor, que morreu, o justo, no lugar de injustos como nós, para nos aproximar de ti, para nos conduzir, ó Deus, ao Senhor. Nós, ó Deus, te louvamos por tão bendita graça, e, ó Deus, clamamos ao Senhor que esta mesma graça seja derramada continuamente, como até aqui tem acontecido. Que esta graça nos tome pela mão e nos oriente, ó Deus, pelos caminhos desta vida. E mais uma vez, ó Deus, te rogamos que o Senhor nos ajude a pensar sobre o nosso passado com as categorias bíblicas, sob a ótica do Senhor, o nosso Criador, o nosso sustentador. É assim a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém
Amém. Queridos irmãos, vamos então abrir as nossas Bíblias. Eu convido-os a abrir no livro de Jó, primeiro capítulo do livro de Jó. Nós leremos do versículo 8 ao versículo 21. Jó, capítulo 1, capítulo 1, do verso 8 ao verso 21. A história desse homem que foi provado, teve a sua fé testada, não é? E algo que nos chama a atenção logo no início do seu livro, do relato bíblico sobre a sua vida, é a maneira como ele lidou com o seu passado. Então, vamos ler, repito, Jó, capítulo 1, verso 8 ao verso 21. O texto sagrado nos diz: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É o registro da palavra do nosso Deus, irmãos. Irmãos, o que é que nós analisamos na última devocional? Nós constatamos que o nosso passado pode ser um grande aliado nosso, quando nós precisamos de força e de confiança. Davi, que analisamos um trecho de sua vida no último estudo, Davi, ainda jovem, enfrentou um grande desafio na sua vida, e ele enfrentou esse desafio lembrando das vitórias que Deus lhe deu no passado. Você precisa de força e de confiança. Seu passado vivido com Deus pode ser um grande amigo nesse contexto. Agora, além disso, gostaria de dar sequência a esse subtema, o nosso passado como um grande amigo nosso, dizendo que o nosso passado pode ser de grande ajuda também quando precisamos de encorajamento e equilíbrio. Tantas coisas, irmãos, parece que pressionam a nossa vida diariamente, nos tirando estas duas posturas aqui, estas duas virtudes, não é? Nos tirando o encorajamento e nos tirando o equilíbrio. Um outro homem de fé que se beneficiou do seu passado foi Jó. O livro que leva o seu nome, nós lemos um trecho desse livro, começa nos dizendo que Jó era íntegro, era alguém reto, ele temia a Deus, ele se desviava do mal. Ele e sua esposa haviam sido maravilhosamente abençoados com 7 filhos, 3 filhas, olha só, 10 ao todo,
e também com uma grande quantidade de bens materiais. Nada lhes faltava, pela graça do Senhor. A cena se transforma assim que o próprio diabo, assim que Satanás vem a Deus e acusa Jó de amar ao Senhor somente por causa das bênçãos que recebia dele. O relacionamento, de acordo com Satanás, não era um relacionamento profundo, porque não era nada mais do que um toma lá da cá, ou seja, era um relacionamento de utilitarismo, de um utilitarismo barato, de uma barganha apenas. Então, Deus lhe dava o que ele queria e Jó, então, entre aspas, segundo o diabo, fingia que temia a Deus. Então ele temia porque Deus lhe dava e esse ciclo se estabelecia. Era esta a ideia lançada aqui pelo adversário das nossas almas. E aí Satanás diz: estende, porém, a mão, diz a Deus isso. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso está no versículo 11. Nós temos que entender, irmãos, que esse não era um teste apenas para Jó, era sim para Jó, mas fundamentalmente era um teste para o próprio Deus. Então vejam só a audácia do diabo, de Satanás, ele querendo testar o Deus soberano. Diabo testando a Deus no sentido de mostrar que a retidão, a bondade que ele desenvolvia no coração dos seus filhos era tão somente baseada em circunstâncias temporais. Tirando isso, não haveria mais confiança, dependência, fé em Deus. E aí, irmãos, no versículo 12, o que é que lemos? Confira aí na sua Bíblia. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E a partir daí, irmãos, a história se desenrola numa rápida sucessão de fatos, não é? Alguns animais de Jó foram roubados, ou vários animais de Jó foram roubados por um bando de salteadores, enquanto outros morreram queimados. Os seus filhos estavam juntos festejando, são mortos quando um vento vem e destrói a casa onde eles estavam. Tragédia, calamidade se instalando no seio da família, que até aquele momento não sentia falta de nada, que até aquele momento tinha o suprimento total das suas necessidades e além disso, muito acima disso. Mas numa questão de minutos, Jó recebe as notícias de que ele havia perdido os bens, de que ele havia perdido os seus filhos. Então, irmãos, a situação é de tragédia. As predições de Satanás se tornariam verdadeiras? Jó, que antes era cercado das bênçãos temporais de Deus, quando sem essas bênçãos ele mudaria o seu comportamento, teria o seu relacionamento com Deus afetado. Jó temia a Deus apenas por causa do que recebia dele, e agora, praticamente sem mais nada, ele abandonaria o Senhor? Boas perguntas, não é? Mas o texto sagrado mostra que a fé que Deus construiu em Jó permaneceu firme. Vejam aí os versos 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, o que é que havia sobrado para Jó? Além da sua fé no Deus vivo, no Deus soberano, a sua esposa e a sua saúde. Isso é o que tinha sobrado. Mas as coisas não continuaram assim por muito tempo. E o capítulo 2, verso 7, relata que Satanás saiu da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos. Essa é a parte do texto que a gente não leu, mas na sequência é isso que nós vemos, capítulo 2, verso 7, Satanás sai da presença do Senhor, fere a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, a saúde de Jó foi atacada agora. E o clímax vem quando a esposa de Jó diz: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre.
Então, irmãos, aquilo que apontamos agora há pouco, como sendo as coisas que restaram a Jó, a sua esposa e a sua saúde, materialmente falando, né, humanamente falando, nem isso mais ele tinha. Ele já não tinha mais saúde. Ele já não tinha mais o companheirismo, pelo menos, da sua esposa, porque ela apenas o empurra para o abismo ao dizer essas palavras: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Qual a reação de Jó em meio a essa sucessão de fatos? Já pensou se eu e você estivéssemos nesse contexto, vivendo aí nesse cenário? Naquele exato momento, assim como o jovem Davi, Jó se voltou para um amigo familiar dele. Jó se voltou para o seu passado, irmãos. O seu passado vivido com Deus. E ele diz à sua esposa o seguinte, capítulo 2, verso 10: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Fica claro, irmãos, que Jó possuía uma lista das maneiras que Deus o havia abençoado, das maneiras como Deus tinha abençoado a sua família em dias passados. Eles haviam desfrutado de grandes momentos, com necessidades supridas e muito mais, né, do que isso. Eles haviam compartilhado horas maravilhosas juntas. A bondade de Deus era visível, era abundante. Esses momentos apagavam as tribulações, as aflições atuais? Claro que não, né? Isso sugere que o povo de Deus não sofre verdadeiramente? Também, claro que não. Mas naquele instante, irmãos, recapitular o passado, a mão de Deus nas coisas vividas até ali, isso o ajudou a enfrentar o presente com equilíbrio, com encorajamento até. Fazer isso permitiu que Jó honrasse a Deus, honrasse grandemente o seu Deus, e também permitiu que ele ministrasse a sua esposa num momento em que ela precisava desesperadamente da sua liderança espiritual, de sua força, de seu amor, porque assim como ela também foi afetada de perto, não é? Por tudo que aconteceu, tudo que ela perdeu, os 10 filhos, a saúde do marido, todos os bens materiais, tudo num dia só, notícias ruins, desagradáveis. Então ela foi agora pastoreada por seu marido, que utilizou do passado como um grande amigo. Temos recebido o bem de Deus. Até aqui, olha o que Deus tem feito, não receberíamos o mal. É a visão do passado de alguém que entende de fato e de verdade a soberania de Deus. Irmãos, nós fazemos bem em pensar sobre essas coisas à luz da Bíblia, da palavra do Senhor. Não é impressionante que nos estágios críticos de suas vidas, personagens bíblicos como Davi, como Jó, eles escolheram se beneficiar dos seus passados. Eles haviam cultivado uma conexão proposital com o passado, que era tão habitual, que contribuía quase que de forma automática, independentemente do que estivessem enfrentando ali em dada circunstância. Como um bom amigo, o passado o serviu muito bem. Isso tem que acontecer comigo e com você. A memória do passado trazendo paz e gratidão ao presente, nos orientando, nos dando o devido equilíbrio para enfrentar com os desafios, para enfrentar os desafios atuais, né? Talvez seja isso mesmo que o apóstolo Paulo tenha abordado quando ali da prisão ele escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. E ele foi além para ensinar que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E ele explicou ainda que nós podemos viver dessa maneira se aprendermos a orar com ações de graças, porque ele diz ali na carta aos crentes de Filipos: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ações de graças. Ações de graças pelo quê? Pela bondade de Deus, pelas bênçãos do passado. Cultivar esse tipo de coração, de estilo de vida, irmãos, é desafiador. Mas o resultado final é abençoador. O apóstolo
Paulo encerra o assunto ali, Filipenses 4:7, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmão e irmã, o seu passado pode ser um grande amigo seu, quando você precisa de encorajamento, de equilíbrio. Davi e Jó deram ações de graças no meio da aflição, ao olharem para trás, ao olharem e se lembrarem do passado com Deus. Tanto Jó como Davi reconheceram as bênçãos de Deus e continuamente eles construíram como que um reservatório de memórias e de lições do qual eles dispunham sempre que era necessário. Entretanto, as bênçãos no passado, as bênçãos de Deus no passado são relevantes se nós agirmos como eles agiram, né? Lembre-se da última tribulação que você enfrentou, da última aflição que você teve que lidar. A sua resposta a isso, a sua resposta a essa tribulação foi uma resposta equilibrada ou destemperada? Não significa que você vai minimizar a dor ou que você vai colocar no rosto um sorriso superficial, mas as suas reações ao inesperado e ao que dói têm sido equilibradas. Não seria apropriado seguir os passos de Jó, os passos de Davi, e temperar a dor da tribulação presente com a lembrança da bondade de Deus no passado? Reflita nisso e busque ao Senhor. Eu convido-os agora a orarem aí na sua casa, onde você está, a orarem com seus familiares, com amigos que estão aí, quem sabe, ao seu redor. Vamos buscar a Deus nessa hora. Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.